Boa tarde, pessoal. Saudações vascaínas aos vascaínos de verdade. Hoje não é um dos dias mais tristes da história do Vasco, não. Hoje é apenas a consequência de um dos dias mais tristes da história da instituição, que foi o golpe dado por você, Alexandre Campelo, em 2017. Quando terminou a eleição de São Januário, eu estava presente e vi você comemorando e cantando Fora Eurico ao lado dos integrantes da Sempre Vasco. Ali, em diversos momentos, você citava que essa derrota do Eurico Miranda era o renascimento do Vasco. Que se Eurico Miranda continuasse o trabalho, se é que poderíamos chamar aquilo de trabalho, à frente do clube, que o Vasco ia cair de novo, que a situação financeira do Vasco ia ficar gravíssima. Você sabia quem era Eurico Miranda, você fez acusações gravíssimas a ele. E na mesma semana, ou até ali mesmo, você e Monteiro já estavam costurando uma aliança com ele e levando as suas 60 cadeiras para o lado do Eurico Miranda. O resto era história, era sentar e esperar ou a justiça reparar um erro gravíssimo, ou você concluir o seu mandato, fechando aí com chave de latão com o Vasco rebaixado. Ao entrar, você fez exatamente o que você combinou com o Eurico Miranda. As contas dele foram aprovadas, a perícia do HD não foi divulgada, e o resto, como parte do combinado, você estava à vontade para fazer o que você quisesse. Transação do Paulinho, a gente está esperando até hoje para entender o que aconteceu. Perícia do HD, esquece. Entre tantas outras coisas, como até vender jogos do Vasco por R$500 mil, enquanto o CRB estava vendendo por R$1 milhão. Você vendendo jogos do Vasco para aquela empresa do Rony, depois foi preso, né? Acusado de esquemas aí, em compras de jogos. Nenhum patrocínio, Alexandre Campelo. E quantas vezes você mentiu dizendo que estava em negociação avançada com patrocinadores? Nenhum patrocínio. Decente, pelo menos. Nenhum. Você leiloou a camisa do Vasco. Os patrocínios mais absurdos, como JJ Investimentos, os patrocínios mais baratos. A camisa do Vasco nunca foi tão desvalorizada como na sua gestão. Você trocou patrocínio por saco de pipoca, vamos dizer assim. E sempre mentindo. Na parada da Copa América você foi para a Europa passear com a sua mulher e mentiu para o torcedor dizendo que estava indo buscar um camisa 9, ou uma negociação, ou um investidor, ou um patrocinador que seja. Não trouxe nada para o Vasco. Nada. Seu ego, a sua vaidade. Me lembro quando você organizou protestos dentro do clube, acusando o Brant dos salários atrasados, porque o Brant não queria liberar um empréstimo, como se fosse o Brant que liberasse empréstimos no Vasco. Os empréstimos saíram, foram torrados, ninguém sabe, ninguém viu, e os salários continuavam atrasados. O que se pedia naquele momento, naquelas reuniões, era responsabilidade com o dinheiro do clube. Era que se dissesse o que ia se fazer com o dinheiro do clube. Nem isso você queria. Você foi covarde. Você passeia de lancha enquanto a torcida do Vasco chora. Muito provavelmente você comemora. Aliás, o Dr. Clóvis Munhoz avisou. Alexandre Campelo é flamenguista. Como bom flamenguista, sua missão no Vasco foi cumprida. Você promoveu teu nome, você curte lancha, Volvo zero, e o Vasco hoje está na segunda divisão. Mas avisamos a você que você faria isso. Mais do que isso, você nos avisou, naquele dia no Itaiangá, você sabe muito bem, que se o trabalho do Eurico Miranda, que você chamava de bandido, continuasse, que o Vasco iria para a segunda divisão. E você deu continuidade ao trabalho do Eurico Miranda. A sua missão foi cumprida, Alexandre Campelo. Você entrou no Vasco para rebaixar o Vasco. Você entrou no Vasco para promover o seu nome. Você entrou no Vasco para manter os esquemas e sigilos do Eurico Miranda abafados. E você cumpriu muito bem aquilo para que você se propôs. Infelizmente, o Vasco está na segunda divisão. Nós vamos trazer o Vasco de volta novamente, não tenha dúvidas disso. Mas o Vasco não tinha a menor necessidade. Assim como você não tinha a menor necessidade de participar daquele golpe. Se a torcida do Vasco não elegeu você o presidente, é porque sabia que você não era capaz. Saudações vascaínas.